Em uma entrevista rara concedida ao jornal norte-americano The Washington Post, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, reafirmou com firmeza que não há a menor possibilidade de recuar nem um milímetro em suas decisões judiciais, mesmo diante da escalada de sanções e da deterioração das relações diplomáticas com os Estados Unidos. Não vamos retroceder, disse Moraes durante a entrevista publicada em 18 de agosto de 2025, ao reafirmar que seguirá firmemente com o trâmite da ação penal que apura uma tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. O ex-presidente Jair Bolsonaro e vários aliados figuram como réus. Vamos receber a denúncia, analisar as evidências e quem tiver de ser condenado será condenado, quem tiver de ser absolvido será absolvido. Sobre as tensões diplomáticas com os Estados Unidos, Moraes atribuiu o desgaste nas relações à disseminação de falsas narrativas nas redes sociais impulsionadas por figuras como Eduardo Bolsonaro. Ele argumentou que sua entrevista ao Washington Post visava justamente esclarecer tais distorções. As declarações de Moraes ocorrem em meio à aplicação da Lei Magnitsky pelos Estados Unidos, que resultou em sanções econômicas e em revogação de visto contra o ministro e a imposição de tarifas de 50% sobre produtos brasileiros pelo governo Trump. A figura de Moraes foi apresentada no Washington Post como o xerife da democracia, um ator central na defesa das instituições diante de pressões internas e externas. Enquanto houver necessidade, a investigação continuará, concluiu Alexandre de Moraes, demonstrando que está preparado para prosseguir com sua estratégia jurídica e de comunicação, mesmo frente a pressões diplomáticas e críticas domésticas e internacionais. Eu volto a conversar com Jussara Soares. Jussara, de alguma forma, essa entrevista do ministro Alexandre de Moraes nos Estados Unidos ajuda a explicar a posição brasileira, ajuda a explicar a posição do Supremo e a do ministro? É isso, Márcio. Sem qualquer interlocução com a Casa Branca, neste momento, com o governo Donald Trump, o Brasil tem buscado essa estratégia de falar com a opinião pública, de buscar, ao menos, dar a visão dos fatos aqui, tanto do governo Lula quanto do Supremo Tribunal Federal, por meio da imprensa. Isso é um trabalho que vem sendo feito de bastidor. Então, hoje a gente viu essa entrevista do ministro Alexandre de Moraes, que ele não costuma dar muitas entrevistas, mas tem priorizou uma entrevista ao jornal Washington Post, até pela repercussão dele interna e a avaliação de modo geral, e aí eu conversando tanto no judiciário quanto também no governo, é que é preciso, o Brasil precisa fazer chegar à população americana, aos empresários americanos, quais são as percepções, tentar dar a versão do que está acontecendo aqui para rebater justamente esse trabalho que vem sendo feito de bastidores, ali por Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, e como mencionei há pouco, também do jornalista Paulo Figueiredo, que sim, tem interlocução com integrantes da Casa Branca, Departamento do Estado e Departamento do Tesouro. Então, a avaliação aqui, eu estava conversando com diplomatas e eles me dizem o seguinte, que agora, nesse momento da crise entre Brasil e Estados Unidos, em que, principalmente com a proximidade do julgamento da tentativa de golpe de Estado, em que o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 réus serão julgados, que esse debate está totalmente inviabilizado, sim, com a Casa Branca, mas é preciso, aos poucos, ir fazendo esse trabalho de bastidor e abrindo espaços para poder dar a visão brasileira e do governo brasileiro para tentar rebater as informações que estão chegando aos Estados Unidos. E é um pouco também do que diz o ministro Alexandre de Moraes, que ele cita Eduardo Bolsonaro, inclusive há também dizendo que Eduardo Bolsonaro passa informações falsas. Então, esse trabalho de tentar buscar a imprensa americana, falar com alguns setores importantes para tentar influenciar a opinião pública. Há uma percepção no governo brasileiro que, diante desse cenário bastante difícil
que é preciso trazer algumas vozes importantes nos Estados Unidos para tentar pressionar, inclusive, a Casa Branca, Donald Trump, a rever a situação com o Brasil. E boa parte disso também passa ali pelos empresários. E esse trabalho importante de bastidor, como eu disse, outros artigos já foram publicados, então, inclusive, bastante favorável ao governo brasileiro. E isso tudo também é um trabalho de bastidor. A gente, pelas minhas apurações aqui, integrantes da diplomacia brasileira, do governo brasileiro, têm passado informações para a imprensa americana de modo a se fazer presente e dar essa versão ali para não deixar Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo e a versão bolsonarista prevalecer diante da opinião pública americana. Muito obrigado, Jussara Soares.